Salve, salve, meus amigos da comunidade Portugal é Nós. Um vídeo muito interessante para você que está pretendendo vir para Portugal, mudar para Portugal, recomeçar a sua vida em Portugal e fazer uma imigração certinha, planejada e de modo legal. Mas esse vídeo eu vou trazer para vocês como experiência própria o meu terceiro mês aqui em Portugal. O que eu acho de Portugal, o que eu tenho achado de Portugal, qual era a minha opinião antes e depois de chegar em Portugal, tá? Uma breve introdução para você entender o que eu vou falar aqui com vocês. Eu acredito que vale muito a pena você assistir esse vídeo antes de tomar qualquer decisão, porque em 3 meses a gente já começa a balizar um pouco a vida aqui como ela é na realidade, e não pelo que é vendido para vocês através das redes sociais. Primeiro passo que eu posso dizer para vocês sobre Portugal é que, sim, Portugal é muito diferente do Brasil, mas assim, é diferente numa maneira de viver. O clima é diferente, é um clima seco, mas é úmido ao mesmo tempo. A umidade daqui, ela ataca aí de forma alérgica algumas pessoas, então você tem que estar sempre mantendo a sua casa sem, como é que eu vou explicar? Limpa e sem deixar as coisas muito úmidas, mas o clima é seco ao ponto de cortar a sua pele, lábio, nariz, então aquele frio cortante. Não é igual ao clima tropical do Brasil, mas é muito tranquilo de se adaptar, principalmente em Portugal para brasileiros. Agora, se você for lá para o leste europeu, você vai passar um frio danado, tá difícil de se adaptar, enfim, passa isso para o lado. Segundo ponto que eu estou achando que é muito interessante, muito bom aqui, que vale a pena levar em consideração na decisão de vocês de recomeçar uma vida aqui, é o fato da dignidade. Aqui, apesar de todos os problemas que existem, político-econômicos, é um país que pensa em você, ele pensa no cidadão, ele pensa até de forma tributária, né? Falando de forma tributária, ele deduz para te ajudar. Uma coisa que eu vejo é que em todos os locais que eu faço qualquer tipo de compra, eles pedem o seu número de contribuinte. Seria o equivalente ao CPF no Brasil. No Brasil a gente tem a possibilidade de colocar lá o nosso CPF na nota. Mas aqui quando você coloca o teu NIF, que seria equivalente ao CPF na nota, você começa a deduzir e ter um valor maior para deduzir quando for fazer o seu IRS no final do ano. Eu já tenho um valor ali bem considerável, eu acho muito legal isso, e você pode acompanhar isso pelo aplicativo chamado e-Faturas. Então, é um sistema bem interessante, é um sistema digital, funciona muito bem. Outro detalhe é você ter acesso ao seu portal das finanças, que seria o equivalente ao Gov no Brasil, da Receita Federal. Aqui você tem acesso ao portal das finanças e ali você faz tudo. Eu faço notas ali de serviço, eu faço tudo por ali. Então é tudo muito transparente, não tem muita coisa para te prejudicar ou para te atrapalhar. É tudo preto no branco, transparente, não tem erro, é tudo digital. Mas em contrapartida, lembrando que contrapartida é algo que encontra todos esses benefícios, eu vejo que tudo aquilo que a gente ouve falar sobre a saúde pública em Portugal não é bem assim. Então, vamos pensar e avaliar melhor a saúde pública em Portugal. Me incomoda muito falar para vocês que aqui a saúde pública ela é referência em relação à saúde privada, porque já foi algum dia, agora eu vejo que não é mais. Eu entendo que esse problema tem acontecido de acordo com o excesso de imigração. Portugal, de fato, abriu as portas, abriu a fronteira para os novos imigrantes, que de fato contribuem muito para o país, mas está se esquecendo de se adequar a esse movimento migratório, a esse movimento populacional que está chegando aqui. Então, a gente tinha um exemplo aqui de forma bem grosseira, bem genérica. A gente tinha uma população de 100, agora tem uma população de 1000. Eu tinha um hospital que atendia muito bem 100, mas esse hospital não se adequou para atender 1000 pessoas. Então, o que eu vejo que está acontecendo é isso, e os próprios funcionários dos hospitais e dos centros de saúde ficam estressados com isso e acabam te atendendo de uma forma não muito amigável. Porém, você tem a possibilidade aqui da saúde privada. A saúde privada ela funciona mais ou menos parecida com a saúde pública, tudo aqui através de coparticipação.
Tanto na saúde pública como na saúde privada, se você vai fazer uma consulta, você precisa pagar um valor de coparticipação percentual daquela consulta. Aqui na saúde pública, se você vai, por exemplo, fazer uma consulta que custaria 60 euros, com o PB4 você vai pagar tipo 15 euros, 7 euros, 10 euros, 8 euros. Enfim, depende da consulta, depende da ocasião, tudo depende de várias coisas. Na saúde privada é a mesma coisa. Se eu for na saúde privada sem um seguro-saúde ou um plano de saúde, que são duas coisas diferentes, eu pagaria o valor da consulta integral, que seria 60 euros, 80 euros. Um exame de sangue, 45 euros, eu pagaria 45 euros. Mas se eu tiver um seguro-saúde, que eu tenho cotado aqui um básico, por exemplo, mas que atende bem a todos nós, uma família de 4 pessoas, um básico daria mais ou menos 44, 45 euros por mês. Eu pagaria nesse exame de sangue, ou nessa consulta, por exemplo, ao invés de 60 euros, eu pagaria 14 euros. Então, o seguro-saúde e o PB4 na saúde pública, ele te exime de pagar um valor muito maior. Obviamente, na saúde pública você tem coisas gratuitas, atendimentos de emergência gratuitos, principalmente para crianças. Mas a maior parte das coisas você tem que fazer uma contribuição coparticipativa, tá? Eu estou falando essa parte da coparticipação de modo genérico, porque cada caso é um caso. Na saúde privada, a gente sabe que é certo de você pagar alguma coisa. Então, se você tem um seguro-saúde, vale a pena para você pagar uma forma mais reduzida e você não vai ter aquele problema de atendimento que você tem na saúde pública. Não estou dizendo que o atendimento na saúde pública aqui é igual no Brasil, o SUS do Brasil. O SUS do Brasil você vê pessoas deitadas no chão na fila aguardando ser atendido. Aqui não é assim. Aqui você demora 2 horas, 3 horas para ser atendido, mas você fica lá sentado, aguardando uma senha, enfim, é muito mais organizado. A dificuldade de você ter um médico de família aqui hoje é grande porque você tem poucos médicos de família para muitas pessoas. Exatamente aquele exemplo que eu dei, analogicamente falando, de 100 pessoas, 1000 pessoas, o hospital não se adequou, o centro de saúde não se adequou para a alta demanda. Obviamente, eles vão se adequar, mais cedo ou mais tarde, vão contratar mais médicos para resolver essa questão. A saúde privada não tem esse problema, então você consegue agendar e ter acesso à saúde muito mais simples. E eu acho que vale a pena. No Brasil, enquanto a gente paga no plano de saúde R$1.000, R$2.000, um exemplo, eu pagava 1.700 para uma família de 5, aqui a gente paga 40 euros, 50 euros. Mas no Brasil você não paga absolutamente nada, o plano de saúde paga tudo. Aqui é tudo com coparticipação, seja na saúde privada de top de linha ou não, tá? Então esse é um ponto que eu gostaria de deixar claro para vocês. A saúde pública no quesito atendimento, ela tem deixado a desejar. Mas ainda assim não se compara com o Brasil, o nível aqui é bem superior em relação ao Brasil em atendimento na saúde pública, tá? Esse é um ponto que me decepcionou um pouco, eu esperava muito mais pelo que eu vi e pesquisava, inclusive através de outros canais de YouTube de outros colegas, e na prática aqui é um pouquinho diferente. Outro ponto que eu acho que deve ser levado em consideração para vocês que estão no Brasil e pretendem fazer essa imigração é o ponto mais importante e que mais atrapalha e deixa as pessoas irritadas. No Brasil a gente tem muita burocracia para fazer qualquer coisa, certo? Isso é certo, existe a burocracia. É documento para isso, documento para aquilo, pá. Só que no Brasil a gente tem um planejamento mais digitalizado do governo. E eu vejo muito isso pelo sistema e-consular do Brasil e o e-Visa de Portugal. O e-Visa de Portugal está muito arcaico ainda. O do Brasil funciona muito bem, muito mais fácil, muito mais rápido. Aqui em Portugal, se você acha que você vai chegar aqui e vai ter uma vida desburocratizada, você está muito enganado. Porque em Portugal tudo é burocracia. E tem uma coisa que me incomoda muito, até como profissional, advogado, atuante na área aqui em Portugal e inscrito na ordem aqui de Portugal também, é o fato de que cada jurisdição, quando eu falo jurisdição, é cada distrito, cada localização ou cada órgão público de uma localização. E no Brasil a gente fala em distrito, seria o equivalente ao estado. No Brasil, no Rio de Janeiro, o órgão público da Receita Federal ele vai seguir o mesmo padrão do órgão público da Receita Federal do Rio de Janeiro. Aqui em Portugal, não. Lisboa age de uma forma, Porto age de outra forma e cada um pede o que quer. É impressionante a burocratização e a diferença entre órgãos públicos dentro do país.
É inacreditável, inclusive dentro da própria Ordem dos Advogados, a Ordem dos Advogados de Lisboa pede um documento para você fazer a inscrição, a Ordem do Porto pede outro. Existe um padrão básico, mas aqueles documentos extras, cada jurisdição faz a sua distinção e faz a sua exigência. Aqui em Portugal, por exemplo, vejo na junta de freguesia, que seria equivalente a uma subprefeitura de bairro. Aqui a gente chama de junta de freguesia, que é onde a gente emite o atestado de morada, que vai se tornar o seu comprovante de residência. Em Portugal, o comprovante de residência é feito através do atestado de morada. No Brasil, qualquer coisa, conta de consumo, pode ser comprovante de residência. Aqui, em alguns casos muito específicos, você não consegue usar uma conta de consumo também. Então, eu vejo que essa burocratização, o excesso de burocracias aqui em Portugal, é sim um empecilho para você fazer qualquer coisa. Agora a gente está vivendo aí a crise da RCPLP. Antes eles falavam uma coisa, prometiam uma coisa, muita gente foi lá, converteu o vídeo em RCPLP, agora eles falam em outra coisa. Mas isso eu já conversei com vocês em outro vídeo, não vou redebater. Porém, eu sei que isso logo vai se padronizar e vai se resolver pelo excesso de demanda que eles estão tendo nessa questão. Então aqui é o seguinte, se muita gente discute, pede, pleiteia sobre a mesma coisa, eles vão dar um jeito de resolver. No Brasil a gente não vê isso acontecer, a gente acaba sendo enrolado, e daí por diante. Outro ponto que eu acho aqui muito interessante, que todo mundo gosta de discutir, debater, e eu falo para vocês sempre, hoje eu até coloquei lá nos stories do Instagram, @PortugalEnós, não se esqueça de curtir e seguir lá a página, é o poder de compra, principalmente nos supermercados. Eu não vou nem falar em carro e moto, porque isso é inacreditável a diferença. Aqui você compra um carro 2015 top de linha por 13, 14 mil euros. Ainda consegue dividir ele em 120 meses. Mas, voltando lá para o quesito supermercado. Inclusive hoje eu posso usar como exemplo. Eu fui ao supermercado Continente, aqui em Portugal. Eu gastei 170 euros. Dos 170 euros com o cartão Continente, 25,75 vão voltar para o meu cartão Continente, que vai ficar disponível a partir de amanhã, que eu posso, inclusive, utilizar esse valor para botar combustível nas redes dos postos Galp, que tem vínculo ali, convênio com o supermercado Continente. Mas foram 170 euros de mercado e eu enchi um carrinho inteiro. Literalmente, a gente encheu um carrinho inteiro. Encher um carrinho inteiro de coisas de mercado, feijão, arroz, Coca-Cola, enfim, além de supérfluos, o básico também, no Brasil não sai por menos de R$1.000. A gente sabe disso. E agora, ultrapassando essa parte do poder de compra, tem um outro ponto que eu acho muito legal, muito interessante, eu também quero deixar aqui para vocês, é que Portugal, ele está na entrada do continente da Europa. Você entra por Portugal, muitas vezes a gente faz viagem entrando por Portugal porque é um trecho mais perto do Brasil, né? Se for para a França, para a Alemanha, você viaja mais 2, 3 horas à frente. Então muita gente entra por Portugal na Europa e depois faz escala em Portugal, vai para Inglaterra, Alemanha, enfim. Portugal, para você conhecer outros países da Europa, é um estalar de dedos, porque é acessível. Hoje você encontra passagens a 30 euros para você pegar um avião daqui para a França. Quando no Brasil você vai comprar uma passagem para R$30 para você visitar São Paulo. Estou falando que é um estado próximo. Aqui eu estou falando que é outro país. Ah, mas R$30 não são 30 euros. Mesmo se converter, você não compra uma passagem Rio-São Paulo, de avião. Mas a gente tem que considerar que 30 euros é equivalente a R$30, porque aqui você ganha em euro. Aí você ganha em real. Se eu for fazer cálculo de poder de compra, ainda assim, colocando numa planilha, o poder de compra em Portugal chega a ultrapassar 9 vezes o poder de compra no Brasil. Não tem muito essa característica de financiar, parcelar aqui bens de consumo como de fácil acesso. Mas quem já está aqui mais tempo, as lojas começaram a fazer esses financiamentos via Banco Cetelem, via esses outros bancos aí, só que a taxa atualmente não está valendo tanto a pena. Então, com a subida dos juros, a gente vê que fica mais difícil fazer alguns financiamentos e parcelamentos. Mas se você tiver uma boa educação financeira, você consegue guardar o dinheiro e você consegue comprar o que você precisa muito mais rápido. Até porque uma máquina de lavar aqui, por exemplo, uma máquina lava e seca, você compra por 400 euros,
450 euros. O salário mínimo é 760. No Brasil, quanto custaria uma lava e seca frontal dessa? No mínimo 2.500 reais. O salário mínimo é 1.300. Nesse caso, a gente está falando de 2, 3 vezes no poder de compra. Mas a maioria dos casos, Portugal ultrapassa aí 9 vezes o poder de compra. Lembrando que Portugal hoje é um dos países mais baratos da Europa. Mais um ponto que eu acho que vale a pena a gente levar em consideração, que é hoje o grande vilão do imigrante aqui em Portugal, e você precisa se planejar para não ter problemas com isso, é exatamente o arrendamento. Gente, achar um arrendamento em Portugal hoje se tornou uma missão quase que impossível. Então, antes, eu me rendi ao relocation no Brasil por uma questão de conforto e facilidade. Hoje eu digo que sem relocation você passa perrengue. Você vai acabar ficando num hostel 1, 2 meses, 3 meses e vai ficar na luta para conseguir um apartamento ou uma casa aqui e tá difícil. Não tem oferta de arrendamentos. Você vê muita oferta de compra. E aí, mas eu olho o aplicativo do Idealista, o aplicativo do Imo Virtual, tem lá um monte. Eu olho todo dia porque eu estou em busca de casas novas. E eu vejo ali, quase que 99% daqueles imóveis que estão lá, se você até for buscar a página, olhar ali quantas vezes aquela pessoa recebeu e-mail, 400 vezes, 1000 vezes, aqueles imóveis todos estão desatualizados. Porque o cara aluga, o cara arrenda e esquece de atualizar ou de tirar da página o imóvel. Então ele fica lá por meses. Então não se restringam somente a isso. Hoje eu vejo que arrendamento é muito mais por boca a boca, conhecendo as pessoas que estão aqui em Portugal, ou são empresas que trabalham dessa forma, que fazem o relocation, e essas pessoas têm ali acesso direto a esses imóveis através de boca a boca, de networking, e aí conseguem esses imóveis. Então eu vejo que a necessidade hoje de um relocation é uma facilidade, principalmente para você que vem com visto de estudante, por exemplo, e precisa comprovar 12 meses de alojamento. E agora a grande conclusão de tudo isso, o que eu estou achando, minha opinião pessoal. Eu já dei um pouco da minha opinião pessoal em cada ponto desses. Mas Portugal sim é um país muito bom, muito legal. Tem problema como qualquer outro país, mas as coisas aqui são mais leves. Você consegue ter uma vida mais tranquila, uma vida mais segura, uma vida mais digna. Eu falo dessa forma. Principalmente você que vem com família, é uma boa opção, uma boa escolha. Para você que vem sozinho, você vai trabalhar muito. Se você vem em casal, é muito mais fácil. Porque enquanto um paga o arrendamento, o outro recebe o dinheiro para pagar o custo de vida, pagar o lazer. E o lazer aqui não é caro, o lazer aqui é muito barato. Viver aqui é barato, mas ganha-se pouco. Então a gente tem que trabalhar muito, a gente tem que correr muito atrás. Mas a gente sempre quis trabalhar muito e viver bem. Eu vejo que no Brasil a gente trabalha muito e não tem a dignidade que a gente tem aqui, e não vive tão bem quanto a gente vive aqui. Porque a gente tem que pagar muitas coisas extras que aqui você não precisa pagar. Como um seguro de carro para roubo. Aqui é um seguro de carro para me rebocar em algum lugar, ou porque se eu bater no carro de alguém, eu sou obrigado a ter um seguro de terceiro. Aqui o plano de saúde é muito mais barato. Porque eu decidi que não quero usar a saúde pública, por exemplo, mas você pode usar. Apesar dos seus problemas, a saúde pública ela funciona. A segurança eu não preciso dizer, porque a segurança aqui é inacreditavelmente sólida, boa. Óbvio que tem casos de violência, óbvio que tem casos, mas eu vejo que eles são isolados. Eu reparo muito isso pelas notícias na televisão. Eu vejo muito mais notícia na televisão de corrupção no governo e o partido oposto tá ali batendo em cima, brigando, gritando, do que um caso de alguém que matou alguém e aquilo, quando acontece, repete por 3 semanas aquela notícia na televisão. No maior canal televisivo aqui, que é a TV SIC, por exemplo. Então, eu vejo que a vida aqui ela é diferente. Ela para mim, valeu muito a pena. Eu vou dar uma tranquilidade para os meus filhos que não tem preço. Não tem preço. Agora, venha planejado. Não vem com a mão na frente e outra atrás, não vem com pouco dinheiro. Vem planejado que a tua vida anda muito bem. Você decola rápido.
E se você tiver uma mente empreendedora e souber empreender e souber respeitar as regras aqui, você vai longe. Isso é muito legal. Inclusive vai também de contrapartida com o que a gente escuta por aí de que se você quer ser rico, não venha para Portugal. Gente, aquilo deve servir para aquela pessoa que falou isso. Porque se você quer ser rico, você pode ser rico em qualquer lugar do mundo. Só depende de você, do que você faz, de como você faz, da sua resiliência. Só depende de você. Então, eu vejo brasileiros aqui, empreendedores, muito bem de vida. Muito bem de vida. E se eu puder fazer uma comparação bem grosseira, uma pessoa que ganha 5 mil reais, por exemplo, no Brasil, 5 mil não, desculpa, uma pessoa que ganha 20 mil reais no Brasil, uma pessoa que ganha 20 mil reais no Brasil vai viver equivalente a uma pessoa que ganha 2.500 euros. Eu acho que a pessoa que ainda ganha 2.500 euros vai viver melhor do que uma pessoa que ganha 20 mil no Brasil. Porque no Brasil é tudo muito caro, as escolas são muito caras, o plano de saúde é muito caro, o seguro do carro é muito caro, manter o carro é muito caro, o imposto, o IPVA do carro é muito caro. Aqui o IUC, que é o imposto do carro, meu carro, por exemplo, eu acredito que vai dar uns 150 euros por ano. Esse carro aí no Brasil não sairia por menos de 3, 4 mil reais. Então assim, é muito diferente, é muito diferente. O dinheiro rende aqui de forma diferente. O imposto que você paga aqui, ele volta para você, o governo te devolve em isenção de tributos no produto de consumo do mercado, em várias outras coisas. Então, essa é a conclusão para vocês.